Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Vou estar aqui jogando meu Genshinzinho, passeando aqui pelo mapa e ao mesmo tempo eu quero comentar com vocês sobre aprendizado. Eu acho que aprendizado é uma coisa muito importante e se você já jogou Genshin Impact, você deve entender qual vínculo eu quero fazer do Genshin Impact com essa questão de estar aprendendo algo novo. Eu acabei de ver um vídeo da Reply, é um vídeo de 30 minutos, onde basicamente ela está respondendo ao Todinho. O Todinho ele fez um vídeo que eu peço perdão, eu não assisti, então eu não vou me adentrar muito a comentar o vídeo que o Todinho fez, mas basicamente ele estava fazendo propaganda do curso dele, explicando, né, que a escola é muito ruim, outras coisas mais, que bom mesmo é curso, e aí ele fala, tem o meu curso aqui, que é aquele curso de R$300 que deu polêmica, outras coisas mais, né. Bom, aí a Reply, ela que está se formando em pedagogia, falou sobre zona do desenvolvimento proximal, falou sobre questões de didática e outras coisas mais. Inclusive, zona do desenvolvimento proximal, assim como o comportamentalismo, que foi uma das coisas que eu já comentei aqui no canal e muita gente achou engraçado, porque, tipo, mano, na faculdade todo mundo reprova em zona do desenvolvimento proximal, que é uma teoria do Vygotsky. Todo mundo reprova nessa bagaça. E, inclusive, eu vou dizer pra vocês, 90% das pessoas que saem da faculdade não fazem a mínima ideia do que é a zona do desenvolvimento proximal. E também tem muitas pessoas que reprovam no comportamentalismo. Eu acho muito simples, na verdade, porque são duas coisas, assim, que são muito práticas, se você for parar pra pensar. E talvez eu acho que é isso que quebra essa expectativa. E uma das coisas sobre aprendizado é você ter uma expectativa sobre aquilo. Uma das coisas que a Reply fala no vídeo dela é sobre, tipo assim, uma pessoa que não quer aprender, ela não vai aprender, entendeu? Para você ensinar alguma coisa, aquela pessoa tem que estar disposta a aprender aquilo, entendeu? Então, se a pessoa não quer aprender, ela simplesmente vai ignorar, não vai aprender, não vai entender, não vai estar disposta a testar. E Vygotsky é muito sobre isso, entendeu? É sobre você testar coisas, sobre você meter a mão na massa e coisa do tipo. Inclusive, sobre a zona do desenvolvimento profissional, resumindo bem resumidamente para vocês assim, porque é um bagulho que é uma teoria muito grande, é basicamente uma ideia assim, que você tem lá tipo um trator. Você sabe dirigir um trator? Provavelmente não. Outra pessoa sabe dirigir um trator? Provavelmente não. E aí tem um terceiro ali. Aí esse terceiro chega e fala, olha, pega aqui o trator e puxa essa alavanca para ver o que ela faz. Aí o cara puxa a alavanca do trator, aí vê que ele liga, sabe? Aí o outro fala, aperta aqui, ó, é tipo carro, a gente já dirigiu o carro, então aperta aqui e vai ter uma marcha, então acelera, entendeu? Aí vai fazendo isso, e aí aquelas três pessoas que não fazem a mínima ideia de como dirigir um trator, elas vão somando seus conhecimentos, e aí elas vão aprendendo e elas vão continuando. Sabe, é basicamente um resumo da teoria do Vygotsky, é isso, entendeu? Então você aprende coisas se jogando ali. E isso é uma coisa que eu acredito de verdade. E por isso que eu tô usando o Genshin Impact aqui como um exemplo. Se você já jogou um jogo desses daqui, meu amigo, você sabe a complexidade que é um bagulho desse daqui. Porque isso aqui é literalmente um painel de avião, sabe? Tipo, esses jogos gacha e tal, tem 50 milhões de recursos diferentes, tem 50 milhões de coisas diferentes pra você fazer, e é muito complexo, é um bagulho muito complexo mesmo. E por que que essa parada é tão complexa, né? Porque eu acho que a ideia de um jogo é ser o mais fácil, mais simples possível pro máximo de pessoas jogarem, né? E quem vê, cara, pensa que é só um jogo de anime e foda-se, mas é realmente muito, mas muito complicado pra você entender cada uma das mecânicas do jogo, como que você pega e upa o personagem, por exemplo. Cada personagem do Genshin Impact, eles têm 3 experiências diferentes. Então você tem a experiência do seu personagem, a experiência de amizade do seu personagem, a experiência de conta do seu personagem, que vai desbloquear coisas diferentes. Então eu tenho níveis de atributos pro meu personagem, que vai desbloquear talentos, que são habilidades básicas do meu personagem, que vão precisar de coisas específicas para upar, e vai ter artefatos que eu vou ter que upar para dar poder pro meu adversário, armas que eu vou ter que upar e dar poder pro meu adversário, e constelações que eu vou ter que upar e dar poder pro meu personagem também. Embora que talvez o mais difícil e o mais fácil de entender seria as constelações, porque as constelações são literalmente os personagens repetidos que você dropa, entendeu? Então é o mais fácil de você ver como funciona, mas é o mais difícil de conseguir porque você precisa de outros personagens para você dropar. Então, para eu, por exemplo, ter as constelações aqui do Bennett, eu preciso pegar e dropar outros Bennetts, e não é fácil dropar outros Bennetts, entendeu? Até porque esses jogos eles se baseiam muito em FOMO, né, que é Fear of Missing Out, ou seja, são temporários esses banners para eu desbloquear esses personagens.
personagens. Então, por exemplo, a personagem que tá no momento agora é a Mualani. Se eu não dropar várias Mualani agora, vai saber quando eu vou conseguir várias Mualani pra, tipo, melhorar ela, entendeu? E são muitos recursos, muitas coisas. Isso, olha, isso que eu falei pra vocês é só uma pequena... tipo, arranhei a superfície do que é essa parada aqui. E eu vou falar pra vocês. Eu demorei... Quanto tempo eu demorei pra aprender a jogar Genshin Impact no sério? Eu acho que uns 4 meses, talvez, comparado ao tempo que eu passei jogando anteriormente. Porque assim, e mesmo assim ainda não domino completamente o jogo, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. E esse é um dos jogos assim que eu sempre quis jogar, mas eu sempre tive preguiça de jogar, porque necessitava de grande tempo para aprender, necessitava de grandes coisas para você pegar e debruçar e ver cada uma das mecânicas e as coisas que você tem que fazer e assim por diante. Então, esse foi um desses jogos assim que eu demorei muito tempo para começar a jogar de fato, por causa da dificuldade que esse jogo impunha. Assim como, por exemplo, um jogo que o Digo adora. O Digo ama esses jogos de estratégia, sabe? Tipo Vitória, essas paradas assim. E cara, mano, tipo, se você for ver os tutoriais que tem de Vitória na internet, você vai ver que tipo são 80 horas de tutorial. Então, pra você aprender a jogar o básico do jogo, você precisa fazer um curso, basicamente. É literalmente um curso pra você aprender a jogar o jogo. E eu sempre gostei muito de Vitória. Eu sei jogar o básico do game, mas eu nunca soube o suficiente pra desenvolver prazer jogando, sabe? Pra ver as coisas funcionando ali e tal, pra conseguir ter os negócios, pra lidar com problemas e outras coisas mais. Então isso pra mim é um portão que me impede de querer jogar. E aí entra um ponto importante. Como funciona o aprendizado? No vídeo do Todinho ele cita que a escola é ruim e outras coisas mais, né? Bom, primeiramente eu quero dizer pra vocês, a escola obviamente não é perfeita. A escola é uma merda, eu odeio a escola, eu já passei muito mal na escola também. Tipo, as minhas piores experiências de vida foram na escola, porém, eu entendo assim, que se não fosse pela escola, por exemplo, eu não teria tido a base pra ter os conhecimentos que eu tenho hoje. Porque, por exemplo, eu aprendi a ler e a escrever. E você pode até argumentar, mas você poderia ter aprendido em casa, você poderia ter aprendido com outra pessoa, beleza. Mas eu aprendi a ler e escrever na escola, entendeu? E aprender a ler e escrever na escola me deu base para aprender outras coisas. Eu sou uma pessoa que as pessoas chamam de autodidata, coisa do tipo, né? Que é uma pessoa que aprende sozinho. E eu não preciso de professor, e muitas vezes eu gosto de aprender sozinho. Eu gosto de pegar e ser jogado, que é uma de Vygotsky que fala, né? Ser jogado num ambiente onde eu puxo as alavancas ali e vou aprendendo os bagulhos sozinho e vendo o que faz, entendeu? E aí eu tenho um aprendizado concreto, um aprendizado mais tranquilo, vamos dizer assim, do que, tipo, ler vários textos e coisas do tipo, que é o que você faz geralmente numa parte teórica. Mas eu entendo o valor da parte teórica, tá? Eu até fiz um comentário lá no vídeo da Reply, que, tipo, uma das coisas que o Todinho fala é que a escola é chata, porque a escola não passa os conteúdos de forma dinâmica, coisa do tipo, blá, 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 blá. E que ele poderia aprender melhor vendo um vídeo no YouTube do que vendo um professor chato falar sobre um assunto chato. Beleza, concordo. Só que tem casos e casos. Vai ter professores que vão te ensinar coisas muito bem e vão te inspirar a fazer coisas maiores do que você pode atingir. Mas e uma habilidade mecânica? Você já parou pra pensar, por exemplo, um avião? Você teria coragem de pegar e entrar num avião que o cara literalmente aprendeu num curso do YouTube e jogando Flight Simulator? Você teria coragem de ser aberto por um cirurgião que aprendeu num curso do YouTube e jogando Cirurgião Simulator? E aí? Agora, as habilidades que a gente aprende na internet, vamos ser sinceros, né? Não são grandes coisas que a gente está aprendendo também, né? Eu aprendi a editar. Mano, esse programa foi feito para ser fácil de você usar, entendeu? Mas tem gente que precisa de faculdade para aprender, assim como tem gente que nem fez nada, só entrou lá e aprendeu, porque o programa ele já foi feito para você mexer. E programação, Dark, eu aprendi programação na internet fácil, sim, porque as linguagens de programação também foram feitas para você usar de maneira simples, não concorda comigo? Então, tipo, eu não tô tirando o seu mérito de você ter aprendido a fazer uma coisa que você julga muito difícil, como fazer um jogo, por exemplo, mas vamos ser sinceros, tipo, não é a mesma coisa que, por exemplo, você dirigir um avião, entendeu? Ou você, sei lá, saber alguma coisa muito complexa do ser humano, ser tratado, por exemplo, por um profissional da saúde, né? Então, coisas que podem influenciar a vida dessas pessoas, né? Então, é fácil você falar quando são coisas muito mecânicas ou são coisas que dependem de atualizações, como, por exemplo, mexer no motor gráfico, que tem uma UI, né, uma User Interface. Agora, sei lá, mano, tipo,
eu dou valor para algumas coisas da escola, como por exemplo ter me ensinado a escrever, mas uma das coisas que eu até queria falar sobre isso nesse vídeo, e agora a gente tá chegando em 10 minutos e a gente vai entrar num dos pontos principais que eu queria ter debatido, mas assim, não tô me importando muito, porque esse aqui é um vídeo que eu fiz para ser mais podcast mesmo. Bom, eu não posso pegar e colocar a minha barra nas outras pessoas, entendeu? Uma das coisas que o Todinho fala é que, tem que ser dinâmico, não sei o que, é chato e tal, e aí ele se coloca lá na posição de alguém que aprende rápido e que sempre aprendeu rápido. E essa é a barra do Todinho. E assim como é a minha barra também, eu sempre aprendi tranquilamente as coisas, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que aprendeu rápido, fast learning, né? Como dizem aí. Eu sou neurodivergente, tá, Clã? Então eu tenho esse problema e ao mesmo tempo um dom, que é o hiperfoco. Então quando eu tenho hiperfoco numa coisa, eu aprendo basicamente rapidamente tudo isso. E hoje em dia eu tenho aprendido sobre ACT, que é um tipo de terapia de sétima onda de psicologia, então são as coisas mais recentes. Eu fiquei um tempo sem estudar psicologia, voltei a estudar e tô aprendendo sozinho essas coisas e tal. Mas eu vejo valor, por exemplo, em estudar com um profissional da área. Então, por exemplo, eu gostaria muito de pagar um curso, por exemplo, de um profissional que trabalha a ACT, para tirar as minhas dúvidas e conversar comigo sobre a CT, e não para ele vir aqui e falar para mim o básico sobre a CT, entende? Então eu gostaria muito que chegasse um motorista de trator, como o Vygotsky cita lá na teoria dele, né? Ele cita exatamente isso, até porque o Vygotsky era russo-soviético, então essa questão do trator, né, era muito frequente para os russos lá por causa da questão agrícola e tal da União Soviética. Então, eu preferia 1000 vezes que viesse um motorista de trator aqui para me ensinar como funcionam as mecânicas do trator, entendeu? Do que eu ter que pegar e ver um professor que me ensine como funciona teoricamente o trator, entendeu? Então, eu valorizo muito esse tipo de coisa, mas isso sou eu, meus amigos, é assim que eu funciono. Eu aprendo dessa maneira e eu entendo que a maior parte das pessoas não vai aprender dessa maneira. Inclusive, esse é um dos pontos principais assim do meu desenvolvimento de vida. E eu cheguei até aqui muito por causa desses talentos que eu tenho, assim como outras pessoas podem ter outros talentos e desenvolver outras potencialidades que eu não tenho, entendeu? E, por exemplo, eu aprendi inglês sozinho, sabe? E eu entendo que tem pessoas que vão precisar pegar e entrar num curso de inglês e aprender inglês no curso. E essas pessoas talvez falem muito melhor do que eu ou aprendam muito mais rápido do que eu levei para aprender inglês. Mas eu aprendi 100% sozinho. Só ouvindo os americanos falarem, eu aprendi inglês, entendeu? Então, mas aí eu posso colocar então essa barra, porque eu não aprendi inglês na escola, e inclusive eu acho que o inglês na escola é bem deficitário, então eu acho que a escola não ensina inglês direito. Então eu posso colocar isso na culpa das outras pessoas, de uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, que não entende essas paradas? Não, porque é injusto, não concorda comigo você pegar e tratar dessa maneira? Inclusive, arrogante pra caramba esse tipo de posicionamento e até faz você ter a se afastar do curso, porque você pensa, tá, então eu tô comprando o curso de uma pessoa que literalmente acabou de falar que não tem paciência, sabe, pra lidar com esse tipo de situação. Então quer dizer que se eu peguei e fui ver lá o bagulho e não soube responder uma coisa básica, tipo, sei lá, como instala o programa, entendeu? Ou como abre o programa, ou tô tendo um bug aqui no programa, ou alguma coisa que não tá funcionando. Então quer dizer que esse cara não vai receber um suporte disso, entendeu? Eu acho que vai, mas a questão é que, tipo, a forma que ele deu a entender é como se, tipo, ele aprendesse rápido e todo mundo deveria aprender rápido. E quem não aprende rápido é burro, logo talvez não seja merecedor do conhecimento. E eu não acho que seja assim. Eu acho injusto esse pensamento elitista de que, tipo, as pessoas elas têm que merecer aprender. Na verdade, não. As pessoas que estiverem dispostas a aprender, elas vão aprender, entendeu? Independente da classe social e outras coisas mais. O que acontece na nossa sociedade é que são atribuídos valores a esses conhecimentos, né? Então, tipo, certos conhecimentos são mais interessantes do que outros conhecimentos. Não à toa, hoje em dia você vê várias pessoas falando que a escola é uma merda, porque a escola não vai ensinar você, por exemplo, a escrever um roteiro para você fazer um vídeo pro YouTube, entendeu? Porque para essas pessoas, e talvez esse seja até um erro bem grande de posicionamento da escola, ou não, depende de como você for analisar, mas eu acredito que seja uma forma errônea de não ver o que a geração Z está valorizando, por exemplo, e ensinar coisas que a geração Z talvez não vá usar ou não queira saber, entendeu? E aí entra esse posicionamento de, putz, que coisa, hein? Tá sendo mal aproveitado aqui o tempo, tô perdendo tempo porque eu tô aprendendo inglês, logaritmo, eu não quero saber nada disso, eu só quero saber fazer vídeo pro YouTube e assim por diante. Isso não deixa de ser uma alienação também, né? Porque, tipo, digamos que antigamente, antes de 1900, as pessoas iam lá e iam fazer um móvel, um carro, por exemplo.
O cara que fazia um carro, ele saberia fazer o carro inteiro, entendeu? E aí, a partir do Fordismo, os caras começaram a alienar a produção. Então, quer dizer que ninguém sabia fazer mais um carro, entendeu? Só uma pessoa saberia fazer o carro, que seria o dono da fábrica. E aí, cada um iria fazer um pedaço do carro. Um faz a roda, o outro faz a suspensão, o outro faz não sei o que. Eles fazem mais rápido assim, alienam a força de trabalho e aquilo. Tipo, ninguém mais sabe fazer mais nada, entendeu? Então, essa é a questão alienante. Quando você vai para a escola, você já vive de certa forma uma alienação. Mas é aquilo, aquela questão das pessoas estarem querendo aprender certas coisas que são mais valorizadas talvez no ramo social delas. Seja você de baixa classe ou alta classe, vai ter necessidades de aprendizado diferentes, com certeza. E isso vai influir com certeza, né, tipo, na sua velocidade de aprendizado, né? No meu caso, eu vivi em uma geração diferente da geração que a galera tá vivendo hoje, né? Na geração Z. Essa época de internet, coisa do tipo, e as coisas da minha época eram bem mais lentas. Inclusive, recentemente eu tive um choque com isso porque eu fui assistir o filme do Alien, sabe? E caraca, mano, o Alien envelheceu mal, hein? Não tô dizendo que o Alien é ruim, porque o Alien deu, por exemplo, espaço pra sair Metroid, que é a minha série de jogos favorita e tal. Mas, putz, o filme é lento e outras coisas mais, coisas que você não vê hoje em dia nos filmes. Hoje em dia os filmes eles têm que ser dinâmicos, eles têm que ter coisas acontecendo, os vídeos do YouTube têm que ter coisas acontecendo. Esse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo, por exemplo, é um tipo de vídeo que não funciona mais pra maior parte das pessoas, porque ele não tem grandes edições e outras coisas mais. Tanto que você vê, uma das críticas que o meu canal sempre recebe é tipo, os meus vídeos não são dinâmicos o suficiente, ou eu boto edições o suficiente. Tanto que quando eu pego e coloco algum editor pra fazer algum vídeo específico aqui e fica melhor e tal, as pessoas geralmente valorizam, falam, olha só que legal, finalmente e tal. Porque às vezes a pessoa tá tão acostumada a procurar esse tipo de coisa, entendeu? Que ela renega as outras coisas. E é justamente a mesma coisa com o conhecimento. Então o Todinho, por exemplo, ele deve ter renegado a maior parte dos conhecimentos. Ele só deve pegar e focar naquele conhecimento que é importante pra ele agora. Aquilo que tá no hiperfoco dele, que talvez seja desenvolvimento de jogos. Ao ponto de, por exemplo, desenvolvimento social, outras coisas, história, não seja tão importante. Tanto que você vê que muitas pessoas têm um pensamento muito ególatra, de que, tipo, eles sabem tudo, ou de que só por causa que eles dominam muito bem um tema, eles dominam todos os temas ao mesmo tempo. E aí gera situações onde, basicamente, a pessoa, ela tem o famoso Dunning-Kruger, né? Que ela acha que sabe muito mais do que ela realmente sabe sobre um tema, seja sobre uma questão econômica, seja uma questão social, seja uma questão de desenvolvimento e assim por diante. E esse poderia até mesmo ser o caso do Todinho, por causa de algumas opiniões que ele tem, né, e que ele posta na internet. E muitas pessoas, elas veem o influencer não como um cara que, por exemplo, sei lá, ele talvez não saiba das coisas, mas como se fosse um parente ou alguém superior, entendeu? Alguém desejado, um ídolo, alguém que qualquer coisa que essa pessoa falar, ela vai seguir. E a gente vê muito disso, onde os influencers, eles têm um poder de escolha em cima da vida das pessoas muito grande, onde, por exemplo, um cara que dá uma opinião, essa opinião não é só uma opinião, mas é uma lei que vai ser seguida com afinco por aquelas pessoas, entendeu? E o Todinho, ele é uma pessoa muito carismática, né? As pessoas gostam bastante dele. E eu acho que isso faz com que as pessoas peguem e valorizem demais, né? O pensamento, ou os pensamentos que ele tem em relação às coisas da vida e tal. Mas eu sinto que o Todinho talvez não tenha uma vivência o suficiente para poder pegar e opinar sobre certas coisas, entendeu? Em relação aos vídeos de opinião que ele já fez, né? No canal dele. Ou até mesmo de experiência para fazer um próprio curso, né? E vender. E ele se baseia no argumento da autoridade, de que ele é bom naquilo e tal, ou que ele sabe fazer da forma certa, e de fato ele sabe, ele é muito bom com conversa, coisas do tipo, e ele consegue convencer as pessoas, mas será que ele sabe ensinar? E eu acho que esse é o ponto principal aqui, entendeu? Porque é aquilo, tipo, eu lembro quando eu jogava League of Legends, né, e tipo, tinha muito jogador profissional que fazia curso, e você ia ver o curso do cara, era uma merda, o cara não sabia o que tava falando. Por quê? Porque às vezes ele sabia muito bem jogar, mas ele não sabia transmitir, ou tinha paciência pra ensinar. E eu acho que é a coisa mais importante, né? Você quer ensinar alguma pessoa sobre alguma coisa, você tem que pegar e ter paciência. Paciência para ouvir as dúvidas, paciência para entender o que aquela pessoa tá pensando, paciência para entender o contexto daquela pessoa e tentar ver as coisas como um todo, de forma holística.
de entender que o ser humano que tá ali, ele veio com um monte de bagagens e agora o seu objetivo como ensinador é pegar e desconstruir essas bagagens que vão atrapalhar nesse processo de se tornar alguma coisa e construir coisas, né, que direcionem ele a aprender aquela coisa que ele tá pagando para ter. Aqui eu não dei um exemplo específico, aí fica confuso de explicar, mas digamos que o cara quer aprender a dirigir um trator, entendeu? Mas ele tá muito acostumado a dirigir caminhão e ele acredita que ele vai chegar e vai dirigir caminhão igual ele dirige um trator. É óbvio que não vai funcionar dessa maneira, entendeu? Ele não vai conseguir dirigir um trator do mesmo jeito que ele dirige um caminhão. Então, você vai ter que desensinar ele algumas coisas sobre dirigir caminhão, ou algumas coisas específicas que ele pode desenvolver, e até mesmo geraria problemas caso o cara ache que ele saiba dirigir muito bem o caminhão, porque aí ele vai falar, não, eu sei dirigir caminhão, logo eu sei dirigir também o trator, automaticamente é a mesma coisa e tal, é muito parecido, quando na verdade não é. E aí pode cair nesse erro do Dunning-Kruger, que eu dei o exemplo, de que o cara acha que ele sabe fazer uma coisa muito melhor do que ele realmente sabe, e aí ele comete vários erros e enganos, entendeu? Ainda mais na questão de desenvolvimento de jogos, né? Porque você tem vários jogos, por exemplo, que são feitos em vários motores diferentes e outras coisas, e você não tem, tipo, um caminho certo para você seguir. Então, meio que cada um fala o seu próprio caminho, saca? E você não deve pegar e tratar como esse é o caminho certo, ou esse é o jeito certo, ou esse é o único jeito. Então, sempre desconfiar desse tipo de argumento, assim como visões de mundo e coisa do tipo, entendeu? Bom, eu sei que esse assunto é complicado e é difícil da gente pegar e se posicionar e falar, mas eu achei interessante o vídeo que a Reply fez, eu achei bem legal, gostei bastante dele e até me deixou animado para fazer esse aqui. Agora, sobre cursos na internet, eu recomendo que as pessoas comprem cursos? Depende de você, especificamente. Por exemplo, eu já falei muito mal de cursos que eu li aqui na internet, mas eu pagaria tranquilamente para um profissional sentar comigo e falar sobre coisas do trabalho dele, entendeu? E tirar as minhas dúvidas em relação ao trabalho dele, para que eu crie uma imagem de como funciona o trabalho dele, para mim aprender. E isso é uma forma que eu funciono, entendeu? Por exemplo, eu compraria um curso da Reply, mas não um curso, mas uma aula, para sentar com ela e perguntar para ela como ela faz certas coisas e tirar certas dúvidas para eu pegar e criar o meu próprio plano de aprendizado. Porque eu funciono assim, mas não quer dizer que a maior parte das pessoas vá. E, inclusive, a maior parte das pessoas vai funcionar de uma maneira completamente diferente disso. Vai funcionar como? Chegando lá e fazendo o básico, sentando, vendo uma aula e coisa do tipo. Então, quem sou eu para pegar e dizer que essas pessoas estão erradas, né? E o último que eu queria discutir é sobre o QI, clã. Esquece QI, mano, pelo amor de Deus. QI é uma merda, QI não funciona. QI não serve pra nada. E QI já foi desmentido. Então, foi uma discussão que foi trazida, porque falam, o QI do brasileiro é de 80, logo o brasileiro é tão inteligente quanto um símio. Essa é uma visão racista que os caras têm, dos gringos têm do brasileiro, tá? Então, tipo, não fica compartilhando esse tipo de pensamento, porque não é assim que funciona, tá? E, inclusive, o QI em si, ele não diz que a pessoa é inteligente ou não, saca? Então, eu acho muito errôneo pegar e se basear em pensamentos racistas ou até mesmo num negócio que não funciona pra pegar e medir toda a capacidade que uma nação tem. As pessoas cagam pro Brasil, falam mal do Brasil o tempo inteiro, mas o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, tá? O Brasil é um país muito importante. Por exemplo, a gente alimenta o mundo, e isso é uma coisa legal pra caramba, mano, que a gente faz. E não só isso, se você for parar pra pensar. A gente é uma das potências do mundo, a gente é um país importante. A gente é um país que as pessoas se preocupam com ele. Bom, de qualquer maneira, parece que só o brasileiro que não se importa, né? Então é isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo e a gente se vê depois.